Oi pessoal, desejo que todo mundo esteja muito bem. Então vamos lá, hoje o vídeo é sobre as mulheres maduras. Na verdade é sobre o amadurecimento. Tanto para as mulheres como para os homens, essa fase, vamos colocar assim, entre 45 e 50 anos, é um pouquinho mais difícil. Essa questão do seu corpo físico, de se cuidar disso, cuidar da alimentação. Existem outros processos que vêm junto com esses cuidados a mais. Então hoje a gente vê muita gente à procura de uma aparência melhor, até no sentido de beleza mesmo. Eu quero ficar mais bonita ou mais bonito. Muitos acabam ficando pior do que originais de fábrica, mas estão em busca de melhoramento. E eu não quero falar dessa parte hoje. O que eu quero falar é a parte emocional, a parte psicológica da pessoa, que muitas vezes nós vamos em busca. Eu falo isso também porque estou nessa fase. A gente está em busca de um físico ok, que responda ao que eu preciso, porque eu vou perdendo massa muscular, eu vou perdendo algumas mobilidades e eu preciso que funcione bem. E eu também quero cuidar da minha alimentação um pouco melhor, porque agora nessa fase a gente já começa a se preocupar um pouco com colesterol, pressão alta e alguns probleminhas que possam vir junto com esse amadurecimento. Pois bem, as mulheres, elas têm neste período um período que antecede a menopausa. Muitas já começam bem cedo, como eu comecei muito cedo, e é um período chamado pré-menopausa. Esse período já vem com muitos sintomas da própria menopausa. Então, ele é como se fosse um treino, para você entrar depois na menopausa. E junto com todos os problemas físicos que vêm, com os desafios que a gente tem que enfrentar, nós temos também o nosso emocional, que fica muito abalado. O nosso psicológico mexe muito com isso. Porque nós temos como um dos sintomas, por exemplo, a irritabilidade. Então, eu me irrito facilmente, eu troco de humor durante o dia com uma rapidez muito grande, aí eu fico mais sensível, como se fosse aquele período pré-menstrual ali. Então, eu vou oscilando isso durante o dia. De repente eu tô irritada, daqui a pouco eu já tô sensível, daqui a pouco eu já tô normal, entre aspas. Daqui a pouco eu fico irritada de novo com alguma coisa. E no final das contas, quando eu vou me dando conta disso, aí eu vou me cobrando. Poxa, eu tô assim de novo. Eu me irritei de novo com pouca coisa. Eu fiquei chorona de novo por nada. A pessoa nem me falou uma coisa muito agressiva e eu já coloquei aquilo pro meu coração e aí eu me magoei e aí eu vou me cobrando por isso e vou ficando mal, vou ficando chateada comigo mesma. Outra questão os calorões, de repente tem calor, daqui a pouco tem frio, daqui a pouco tem calor, tem frio, aí aquilo vai te irritando, porque você tem que colocar casaco, tirar casaco, colocar casaco, tirar casaco, e aí vai te dando essa instabilidade emocional. Aí você tem um companheiro, uma companheira que tá percebendo isso, não entende o que tá acontecendo com você, porque não está passando pelo mesmo processo e te cobra por isso também. E você muitas vezes não consegue exteriorizar para essa pessoa o que você está passando de verdade, porque nem você está entendendo o que você está passando de verdade. Então, se você não tem um acompanhamento psicológico ou um emocional mais centrado, que você consiga entender o que você está passando,
para poder explicar para outra pessoa, você também não vai conseguir fazer isso. É mais uma cobrança. Então, gente, nessa fase é uma fase maravilhosa que a mulher passa. É uma fase de autoconhecimento muito maior, porque é um conhecimento de coisas que ela já passou. Nós já passamos por uma fase ali muito grande de aprendizado, então eu tenho todo o entendimento de tudo aquilo que eu passei, eu tomo decisões mais assertivas hoje, eu ligo o F grandão lá para muitas coisas que antes eu dava muita importância, eu faço coisas com mais calma, não tenho tanta pressa de viver enlouquecidamente, igual eu tinha com 18, 20 anos. Eu me preparo para algumas coisas mais do que eu me preparava antes. Enfim, você tem assim uma série de coisas que nesse tempo ali, ó, após os 40 anos, aquilo vai te esclarecendo de uma forma magnífica e a sua vida vai se tornando uma vida muito mais consciente de si. Muito mais. Só que vem esses percalços. E isso acontece também com muitos homens. Só que como os homens não dão muita atenção para isso, né, uma grande maioria agora está olhando para si de forma diferente, mas ainda temos uma grande parcela que não se dá conta do que está acontecendo consigo também e passa pelos mesmos problemas ou diferentes, mas passa por um período também de adaptação a essa vida madura difícil. Então, o que eu venho dizer hoje para vocês é que se permitam também passar por isso de forma consciente, sem essa cobrança toda. É difícil? É. Mas para você passar de forma consciente, você precisa se conhecer. Como eu era, como eu estou, fazer uma análise diária de você. Como eu estou me sentindo hoje, o que está me emocionando hoje, o que está me irritando, de que forma que eu posso levar hoje o dia de forma mais leve. Se permita também se conhecer nessa fase e saber que é uma fase que você está passando por sintomas, por questões físicas, hormonais e tudo isso vai influenciar o que você vai externar. Tá passando a ambulância, eu moro bem na frente do bombeiro. Então, gente, é isso, vai acontecer isso com você, né? Eu digo ainda mais, quando você tem outras questões além dessas, agrava mais ainda. Por exemplo, você já tem uma condição física, você já tem um problema que você trata, já tem problemas na família que você está lidando. Isso tudo vem com uma força muito maior, só que você tem que lembrar que você já passou por um período de aprendizado grande. Você pode usar isso a seu favor. E hoje você, como eu falei antes, consegue pensar melhor, você consegue ter uma decisão mais madura e assertiva, você consegue ser mais dona de si, você consegue se colocar, você tem mais ferramentas para se colocar no centro do que você tinha tempos atrás. E também, claro, né, uma ajuda psicológica, uma ajuda de um profissional é fantástico nessa hora, vai te ajudar muito a lidar com isso, com essa transformação, com esse processo de uma forma muito melhor, muito mais tranquila, porque primeiro que você vai ter uma pessoa, no mínimo uma vez na semana, para descarregar o que você precisa. Começa por aí. Você descarregando o que você precisa pelo menos uma vez na semana, você já fica mais leve. Esse profissional te dá mais ferramentas para que você passe por esse processo de uma forma mais tranquila. Então, tudo ajuda, né? E alerta aos homens também. Gente, tem muitos homens que passam por um processo, né,
de andropausa sem saber que estão passando por esse processo. E quando eles têm esse entendimento, quando se voltam para si mesmos e entendem o processo, se acolhem de uma forma bacana, consegue passar por isso mais tranquilamente, porque, gente, é uma coisa que nós todos vamos passar, né? Quem é dessa faixa de 40 a mais, todo mundo vai passar. Então, quando chega lá na velhice, realmente, se eu passo por essa fase de uma forma mais tranquila mesmo, de uma forma mais consciente, lá na velhice, aí eu tenho também um outro entendimento, porque eu já passei por essa outra fase, então eu tenho várias outras fases que me dão todo esse aprendizado e essa estrutura para eu conseguir estar na melhor idade com uma melhor mentalidade. Mas isso é assunto para um outro vídeo, que eu acredito que, se não essa semana, na outra também eu faço, para falar sobre a melhor idade, que aí sim a gente precisa de muita ferramenta para lidar, ok? Mais uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo.